A partir de agora, na sua 106,1. Espiritualidade e visão. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Espiritualidade e Visão. Este espaço preparado com muito carinho para você, aqui por nossa tão querida Rádio Cardeal FM 106.1. Eu sou o Padre Jonathan de Jesus, seu irmão de caminhada, e é uma imensa alegria poder entrar em sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja neste momento. Talvez também possa estar na lida do dia a dia, ou até mesmo em um momento de descanso, ou refletindo, buscando respostas para realidades de sua vida, e pode encontrar este auxílio também aqui, escutando este nosso programa, que pretende ser também um encontro. De verdade, este programa é um convite à escuta interior e a possibilidade de ampliar o olhar, pois aqui temos a pretensão de unir espiritualidade e visão, fé e vida, oração e compromisso, contemplação e ação. O nosso maior interesse é buscar compreender os sinais de Deus neste mundo tão maravilhoso, neste Deus que se faz presente em tantas realidades, desde a obra da criação até em cada realidade humana. E o nosso programa de hoje vai tratar de um assunto que muitas vezes achamos que é muito distante ou até antagônico. Um assunto que tantas vezes achamos que não se mistura como água e óleo, ou que pode gerar sempre muita confusão. O assunto é sobre fé, religião e política. Será que existe algum ponto de diálogo? Será que existe alguma contribuição de uma parte ou de outra? Ou, de verdade, estas duas realidades devem estar totalmente distantes uma da outra? São perguntas que, de verdade, irão nos nortear aqui no nosso programa de hoje, e eu espero que você fique conosco até o final, pois foi preparado com muito carinho para você, e acredito que também vai nos iluminar, tirar algumas dúvidas, ou até nos fazer também questionar. Isso é importante. Por isso, desde já, eu agradeço pela sua presença. Agradeço pela oportunidade de você estar aqui conosco. E eu peço que você se deixe abrir à graça da Divina Ruá, para que ela, o Espírito de Deus, possa iluminar este nosso caminho, desta viagem de fé, de sabedoria e de ternura. E falando neste sopro de vida, como sempre, vamos iniciar este nosso encontro com este momento de pausa restauradora, de concentração, de atenção plena, que tem a missão de nos reconectar conosco mesmos e também reconectar-nos com Deus. Se possível, eu te convido agora para que você busque uma posição confortável, se for possível agora, mas se não for possível, que você também possa buscar este episódio ou outro no nosso canal de YouTube, Padre Jonathan de Jesus. E neste momento você é convidado a desacelerar um pouco. Desacelerar desse ritmo muito frenético que nós vivemos. E lembre, este momento é seu. Este momento você merece. Se oportunize. Se ofereça este momento como um grande presente a você mesmo. Esse é o seu tempo. Independente do lugar, da situação ou do jeito que você esteja. Busque respirar. Somente respirar.
Respire fundo. Enquanto você inspira, sinta a maravilha do ar que Deus colocou em seus pulmões como um sopro de vida. Expire, vá soltando, e junto com o ar que você solta, vá soltando também tudo aquilo que te pesa, tudo aquilo que te aperta, te oprime e tantas vezes até te confunde. Lembre-se, a vida é um dom, é um presente que Deus te concedeu. E cada respiração é um presente silencioso de Deus, que renova esse sopro de vida em você a cada ato de respirar. Não fique preso. Se permita sentir a presença de Deus, do Criador, aí, bem pertinho de você. Eu ouso dizer, dentro de você. Pode ser que ele esteja neste silêncio que agora te envolve. No vento, na brisa que pode estar agora passando, acariciando seu rosto. Ou até no simples fato de que você agora se compreende como um ser vivo. E não deixe de fazer uma coisa: agradecer. Agradeça. Deixarei estes 60 segundos de silêncio para que você possa aproveitar, você e Deus, este momento gracioso. Só você e Deus. E vamos voltando, respirando, expirando, deste momento tão maravilhoso. Olha, esse momento é bom para você, mas também é um bom momento para mim que estou conduzindo, porque nada é melhor do que nos reconectarmos conosco e com Deus. Espero que essa pausa restauradora te traga serenidade, te ajude a se encontrar melhor consigo mesmo e perceber que Deus não está distante, está próximo, que Ele é Emmanuel, como nós o chamamos, Deus conosco, que Ele habita em você, que habita em nós. É um Deus muito próximo, que se deixa encontrar. E esse foi o nosso momento de silêncio, presença e sintonia, esse momento de atenção plena aqui no nosso programa Espiritualidade e Visão. E esse programa é muito especial, viu? E logo após desse momento nosso de atenção plena, esse momento de oração, nós temos um momento muito especial, o momento da poesia. E dando sequência a esse nosso programa, sempre possuímos
a consciência de que a arte é um ótimo veículo para a transcendência. E através da poesia, que é a sensibilidade da alma, nós conseguimos também transformar esta realidade em oração. E como o nosso tema de hoje é religião e política, eu trago aqui em nosso programa uma poesia do grande profeta, também um poeta exímio. Acredito que todo profeta tem um pouquinho de poesia ou até uma inteira alma poética, né? De Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Olinda e Recife. Dom Helder também foi apelidado de o Dom da Paz. E o poema de Dom Helder que vai nos acompanhar hoje se chama Sementes. Vamos ouvir a beleza deste poema que reflete a tão bela alma de Dom Helder, o Dom da Paz. Divino Semeador, tu me perguntas: que sementes desejo para espalhar pela terra? Sementes de paz. Minha geração já viu 2 guerras mundiais. E, em rigor, nunca deixou de haver guerras. Guerras locais, mas que ceifam vidas numerosas e arrasam cidades inteiras. É triste, Pai, ver os fabricantes de armas vivendo da morte e, não raro, vendendo armas aos 2 lados em luta e insuflando fogaréu para que haja sempre mais armas vendidas. Que sementes desejo espalhar pela terra? Sementes de amor. Quanto ódio, quanta violência! Quando cessarão os sequestros, as fuziladas, as vinganças? Quando cessarão as torturas, inclusive a de mandar os contestadores como doentes para hospitais de loucos e de onde as pessoas acabam saindo feridas para sempre em seus cérebros? Que sementes de paz desejo para espalhar pela terra? Sementes de compreensão. Quanto desentendimento entre esposos, entre pais e filhos, entre vizinhos, entre patrões e empregados, entre raças, entre povos, entre mundos. Que sementes desejo espalhar pela terra? Sementes de anti-egoísmo, de largueza de visão, de largueza de coração. Anti-egoísmo é o egoísmo que leva ao absurdo de grupos sempre mais ricos, esmagando a quase totalidade dos filhos de Deus. E como o egoísmo cega! Quando denunciamos que há ricos sempre mais ricos e pobres sempre mais pobres, em lugares os ricos abrirem os olhos e serem os primeiros a desejarem um mundo mais justo e mais humano, os super ricos se irritam, achando que estamos insuflando o ódio e pregando a luta de classes. Os olhos cheios de escamas e o coração transbordando de egoísmo não deixam ver que eles são os que estão em plena luta de classes e em pleno derrame de ódio sobre o mundo. Que sementes desejo espalhar pela terra? Sementes de esperança. Há tanto desespero, tanto desengano, tanta decepção, tanta frustração, tanta desesperança. Sementes de esperança chegariam em boa hora. Mas é indisponível, Padre, derramar sobre o mundo também sementes de fé. Mas é indispensável, Pai, derramar sobre o mundo também sementes de fé. Fala-se em liberdade
E há liberdade ou aparentemente liberdade sem igualdade? Fala-se em igualdade. E há igualdade ou aparente igualdade sem liberdade? Para haver de verdade liberdade e igualdade, só havendo antes verdadeira fraternidade. E só haverá fraternidade autêntica, isto é, os homens só serão mesmo irmãos entre si quando viverem a realidade que a fé ensina. Que sois Pai de todos nós, de todos os que todos nós somos irmãos. Que poema bonito, né? E é tão bonito ver que Dom Helder aqui não fala como um simples poeta, mas Dom Helder fala como um profeta que ora. Ele se dirige a Deus o Pai, como quem conhece que o mundo precisa ser novamente semeado. Mas não com armas, mas com gestos de paz, de amor e esperança. Aquilo que o Papa Leão nos disse, né? Uma paz desarmada e desarmante. E aqui, com este símbolo das sementes, podemos pensar que cada semente é uma resposta à dor de uma época que continua, inclusive, sendo também a nossa. Como a violência, a desigualdade, o egoísmo que cega. Dom Helder percebe que a paz verdadeira não nasce de tratados, de discursos, mas da conversão do coração humano. Inclusive pede sementes de fé que gera fraternidade, de quem aprende de verdade a enxergar o outro como irmão, como irmã, a partir deste grande chamado à fraternidade universal. E aqui em Dom Helder é uma sabedoria social, e espiritual muito clara. Sem fraternidade não há liberdade nem igualdade verdadeira. Essa é uma grande lição, uma lição profundamente cristã, e ao mesmo tempo podemos perceber que é uma lição universal. Todos os povos, todas as culturas, todas as raças, todas as religiões vão lembrar que o amor é de verdade o único terreno fértil para que possa brotar a paz e a justiça. De verdade, esta nossa poesia de Dom Helder faz com que sejamos convidados a olhar o chão da nossa história, o chão da nossa realidade, e a nos perguntar: que sementes eu tenho lançado? Sementes de paz, de compreensão, de esperança, de fé, ou eu tenho espalhado outras sementes de ervas daninhas que podem prejudicar o mundo e não ajudá-lo pela potência da fé da qual professamos e vivemos? Porque o reino de Deus começa exatamente aí, quando cada um de nós decide semear o bem, mesmo sem ver ainda a colheita. Então, se faça semeador. Se faça semeador da paz, da justiça, do amor, da compreensão, da esperança, semeador da fé, da verdadeira fé, que supera conflitos pelo diálogo, pela compreensão, pela compaixão, que se alarga para abraçar sobretudo aqueles e aquelas que padecem. Uma fé que não é intimista, mas uma fé que gera coletividade, e utilizando uma palavra bem cristã, que gera comunidade. A comunidade de irmãos e de irmãs, filhos e filhas de um mesmo Pai, que possui muitos filhos e muitas filhas. Que este poema de Dom Helder, de fato, possa ser uma inspiração, porque acredito que já seja uma ótima motivação para o nosso diálogo no nosso programa de hoje. No final do primeiro bloco, deixamos algumas perguntas que continuam ecoando no nosso coração, inclusive para a nossa reflexão agora.
Vou repetir algumas delas. Que tipo de cidadão a sua fé está ajudando a formar? Como sua experiência religiosa ilumina suas escolhas sociais e políticas? Temos vivido a política como serviço ou como palco e interesses ideológicos? Essas perguntas continuam sendo o ponto de partida para essa parte do nosso programa, onde queremos compreender com mais profundidade a missão da religião na vida pública. Eu recordava a doutrina social da Igreja, que é um verdadeiro tesouro. Um tesouro até então um pouco mais desconhecido e, ao mesmo tempo, uma verdadeira escola de cidadania. A doutrina social da Igreja, ela nasce ali no século XIX com o Papa Leão XIII e com a encíclica Rerum Novarum, e desde então vem sendo enriquecida por vários papas, pelos teólogos, pelos leigos comprometidos com o Evangelho, mas também com a vida pública, com o povo de Deus. E em todas as épocas a Igreja procurou responder à pergunta: como viver o Evangelho dentro da história, dentro da sociedade? E é muito interessante que a gente note que, por exemplo, os papas nunca fugiram do tema da política. A Igreja não costuma fugir do tema da política. Sempre recorda que o cristão não pode se omitir diante de temas como a injustiça, a pobreza, a fome, a exclusão, a corrupção, as guerras. Mas também a Igreja sempre alerta para um grande risco, o de usar a religião como instrumento ideológico, manipulando a fé do povo para as finalidades dos poderes que tantas vezes oprimem, massacram e fazem tantas realidades muito ruins, utilizando inclusive o discurso religioso, o espaço religioso, a fé da nossa gente. O Papa Francisco denuncia isso de forma muito clara na Evangelii Gaudium. Ele diz: não podemos permitir que a religião seja manipulada a serviço de projetos políticos ou de projetos ideológicos. E, infelizmente, vivemos tempos de grande polarização. De um lado, há quem use o nome de Deus como parte de sua bandeira partidária. De outro, há quem queira banir a fé dos espaços públicos, como se o cidadão, a cidadã, não possuísse uma experiência religiosa e que isso não auxiliasse no seu desenvolvimento ético e moral. Entre os dois extremos, a Igreja faz um convite: o caminho do discernimento, o caminho do diálogo, o caminho do equilíbrio. A fé, ela não é uma ideologia. Não é uma ideologia. O Evangelho não consegue caber em uma sigla. O reino de Deus não pode ser confundido com nenhum sistema político. E eu ainda retorno ao magistério dos papas, porque é um lugar de muita segurança para nós, onde o Papa Bento XVI, lá na encíclica Deus Caritas Est, vai dizer que a Igreja não propõe sistemas ou programas econômicos e políticos, mas a Igreja oferece princípios éticos que iluminam as escolhas humanas. Me recordo de Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, onde também na dimensão do seu carisma se falava sobre política, e ela expressava que a política é o amor dos amores. Para Chiara, se o amor pessoal é um gesto que transforma o coração, a política é um gesto que transforma toda a sociedade, sobretudo com a consciência de que ela é servidora do bem comum. É o amor tornado estrutura, podemos assim dizer, o amor que se encarna nas leis, o amor que se encarna nas políticas públicas,
O amor que se encarna nas decisões coletivas que garantem, sobretudo, a dignidade a todos. Chiara dizia que a política é o amor dos amores porque o amor ampliado à dimensão do povo inteiro é a caridade sistematizada, a caridade organizada. E quem faz política movido pelos critérios do Evangelho não busca o poder, mas busca o serviço. Não divide, mas reconcilia. Não faz elitismo, mas governa para todos, serve a todos, reconhecendo que a sociedade é diversa e a diversidade para um cristão nunca é um problema, mas sempre é uma riqueza. E a vivência da fé no campo da justiça, onde o amor se torna projeto social e onde, inclusive, o Evangelho ganha corpo nas decisões públicas. E podemos encontrar também uma outra reflexão de Chiara sobre a política, onde ela vai dizer que a política é o amor que se torna concreto nas estruturas das convivências humanas. E é isso que a Igreja espera dos cristãos leigos e leigas, sobretudo porque os consagrados, os presbíteros, os bispos, não podem atuar diretamente na vida pública, mas impulsionar os leigos e as leigas que levem a luz da fé para dentro dos conselhos comunitários, para dentro das prefeituras, para dentro das universidades, das câmaras, dos sindicatos, dos movimentos sociais, de todos esses ambientes onde o leigo e a leiga pode sim protagonizar. Estamos apresentando Espiritualidade e Visão. Estamos apresentando Espiritualidade e Visão. Queridos ouvintes da nossa querida Rádio Cardeal FM 106.1, do nosso programa Espiritualidade e Visão, voltamos para o nosso segundo bloco e quero começar com uma frase do livro A Imitação de Cristo. Uma frase tão simples, mas uma frase que traz consigo uma grande profundidade. Deseja sempre e ora para que a vontade de Deus se cumpra em ti, e não que o que te apraz se realize. Quantas vezes, tanto na vida política quanto na vida pessoal, queremos que a nossa vontade, a nossa ideologia, os nossos projetos, a nossa opinião, o nosso partido, o nosso jeito de ver o mundo prevaleça. Mas a verdadeira sabedoria, aquela que brota do Evangelho, é deixar que a vontade de Deus seja o critério das nossas escolhas. Uma vontade que não se impõe, mas que se propõe, inclusive naquilo que diz respeito à vida da sociedade, à vida pública, à vida política, porque o Evangelho é sempre uma proposta, jamais uma imposição. A fé autêntica não busca poder, mas busca por discernimento. Não se impõe, mas se coloca como servidora. A fé autêntica não divide, mas constrói. E esta nossa reflexão gera sempre uma história, uma parábola, algo que possa fazer com que compreendamos um pouco melhor este contexto. E a história que trazemos hoje no nosso programa é a história da ratoeira. Vejamos essa história e o como que nos ajuda a compreender bem esta noção de diálogo
e uma boa convivência entre fé, no caso religião, e a política. Se diz que, em um certo dia, o rato olhou pelo buraco da parede e viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. O rato ficou ansioso, pensando que talvez houvesse ali dentro daquele pacote comida. Mas, para o desespero dele, no pacote havia uma ratoeira. O rato ficou aflito, correu para o quintal para avisar a galinha, ao porco e à vaca. Tem uma ratoeira na casa, é um perigo para todos nós. Mas a galinha respondeu: desculpa, senhor rato, eu entendo que isso seja grave para você, mas uma ratoeira não me afeta. O porco também lhe disse: lamento muito, senhor rato, mas eu não posso fazer nada. Fique em paz. E a vaca completou: então o problema é seu, não é um problema meu. Naquela noite, houve um estalo que ecoou por toda a casa. A ratoeira havia pego algo, mas não foi o rato. Era uma cobra que acabou picando a esposa do fazendeiro. A mulher ficou doente e ela recebeu uma sopa feita com a galinha. Quando piorou, o porco foi abatido para alimentar as pessoas que chegaram para visitá-la. E por fim, a vaca também foi sacrificada para o banquete do velório, porque a mulher chegou a morrer. O rato, olhando pela fresta da parede, murmurou, dizendo: eu avisei, a ratoeira era um problema para todos nós. Essa pequena parábola nos faz pensar bastante, não é? Todas as vezes que nós achamos que o problema do outro não é o nosso problema. E com isso, é a sociedade inteira que paga o preço. E aqui está uma lição direta para o nosso tema religião e política, quando nós achamos que alguns assuntos não envolvem as duas realidades. Quando os cristãos se colocam indiferentes e dizem que isso é coisa de político, que isso não me interessa e eu não quero saber disso. E esquecem que a omissão também é uma forma de conveniência. O silêncio diante da injustiça, da dor, também constrói ratoeiras sociais. Estas ratoeiras nós podemos chamar de fome, de desigualdade, de corrupção, de exclusão, de preconceito. E tudo isso mata. E mata muita gente. É importante que todos nós estejamos atentos a esta realidade e ninguém fale: não é um problema meu. Tudo que afeta um, afeta toda a coletividade. Mas para que isso aconteça de verdade, precisamos ter uma formação. Precisamos dar aos nossos leigos mais formação sobre como agir através da ética e da moral, da doutrina social da igreja na vida pública. E, sobretudo, a capacidade de discernir entre política e politicagem. Por quê? A política é o exercício nobre da busca do bem comum, como refletimos aqui desde o início, mas a politicagem é o uso do poder para proveito próprio ou das suas próprias ideologias, das suas próprias convicções, dos seus próprios partidos ou grupos. Isso é politicagem e nós não devemos cair na tentação
da politicagem. A primeira, a política, é o exercício da caridade social, mas a segunda, a politicagem, é egoísmo institucionalizado e, às vezes, mascarado de busca pelo bem comum ou de espiritualidade em prol do bem comum, que não pode acontecer. E há, de verdade, o grande risco da instrumentalização da religião. Não é difícil que a gente veja, visitando a história da humanidade, que essas realidades tenham acontecido. Quando a política usa a linguagem religiosa apenas para conquistar votos, ou quando líderes religiosos transformam o evangelho em ferramenta ideológica, seja lá de um lado, seja do outro. A fé, quando usada como instrumento de manipulação, perde a sua força libertadora e se torna uma arma de dominação. Por isso é preciso denunciar também os políticos de estimação, aqueles que se alimentam de discursos moralistas, mas que na prática não têm compromisso com a justiça, com o povo e com o bem comum. Só vêm se utilizar dos discursos religiosos para ganhar mais adeptos, para que possa mantê-los no exercício dos seus poderes. É preciso de verdade a atenção a estas realidades. Mas que o cristão precisa estar inserido no contexto da vida pública, precisa. E deve saber avaliar a coerência entre o discurso e a vida, entre os políticos que de verdade buscam o bem comum daqueles que buscam os seus próprios interesses. A gente, olhando novamente aqui para a história na Igreja do Brasil, possui uma longa trajetória de contribuição para a transformação social. No Brasil mesmo, nós temos um protagonismo histórico em defesa da liberdade e da dignidade humana. Durante os períodos mais duros da ditadura na América Latina, no Brasil, a Igreja foi voz profética. Lembremos que no Brasil, tantos bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos resistiram à repressão, defenderam direitos humanos, abrigaram perseguidos, criaram pastorais sociais e inspiraram o nascimento da Constituição de 1988. Nos recordemos que anualmente nós temos a Campanha da Fraternidade, que é um grande exemplo de como a Igreja evangeliza com consciência política, ajudando o povo a refletir sobre temas sociais concretos como moradia, fome, ecologia, violência, corrupção, saúde e educação, unindo a fé e a transformação social. E quantas vezes também nós escutamos falando de iniciativas concretas de cidadania cristã, como a mobilização que deu origem à lei da ficha limpa, fruto de uma ação da CNBB e de várias outras pastorais e movimentos católicos. E aqui nós encontramos verdadeiramente uma política de fé e de vida. A fé que constrói, que propõe, que transforma e não que impõe. Mas diante de tudo isso eu gostaria de fazer uma observação, porque é preciso ter maturidade. Nem sempre as nossas prioridades religiosas, morais ou éticas serão amplamente acolhidas pela vida pública. Lembremos da diversidade, lembremos da laicidade do Estado e tantas outras realidades. E o fato de vivermos no Estado laico, isso é bom porque garante para todos a liberdade religiosa. Mas o cristão deve ser capaz de dialogar sem impor, propor sem agredir e testemunhar sem se calar com a sua força profética. E aqui entra um princípio muito fundamental. Nem tudo aquilo que é legal é moral. A lei pode até permitir, mas a consciência cristã deve sempre discernir. O que é permitido pela lei nem sempre é justo diante de Deus. Por isso, a Igreja tem a missão permanente
de formar consciências morais através da sua doutrina. Para isso serve a catequese. A catequese, a pregação e a formação cristã têm o dever de educar para a cidadania ética, mostrando que o Evangelho é o caminho da verdade e da justiça para aqueles que creem, e que a fé ilumina o nosso agir político com os valores, sobretudo, da solidariedade, da verdade e do serviço ao bem comum. É assim que a fé madura faz. A fé madura não aliena, a fé madura liberta. Ela não foge do concreto da sociedade e da história, mas ela transforma. E é por isso que a política, quando feita com amor, quando se torna o amor dos amores, como diz Chiara e a gente acabou de ouvir, ela de verdade ajuda a transformar realidades de morte em realidade de vida, de justiça social, de compromisso com o bem comum, e a sociedade é iluminada pela força da fé. Podemos concluir esta realidade lembrando que religião e política não são inimigas, mas são parceiras no serviço ao ser humano. A religião purifica a política do egoísmo, da corrupção, e a política dá corpo também à religião, tornando o amor de Deus visível nas estruturas que são humanas. Ser cristão é amar o mundo com o olho de Deus, e isso inclui a responsabilidade da política. Eu queria concluir com uma frase de São João Paulo II, que diz que a fé que não se torna cultura é uma fé não plenamente acolhida. E poderíamos até completar, não é? Dizendo que a fé que não se torna compromisso com o bem comum é uma fé que ainda não entendeu o Evangelho. E assim concluímos este nosso encontro, programa Espiritualidade e Visão, hoje caminhando juntos por um terreno um tanto cheio de tensões, mas com a convicção de que não são oponentes, mas que caminham juntos para o bem comum. No próximo programa Espiritualidade e Visão, vamos continuar estas nossas reflexões que nos ajudam de verdade a transformar realidades duras em realidades cheias de esperança. Eu sou o Padre Jonathan de Jesus e foi uma alegria estar com você aqui na Rádio Cardel FM 106.1. Que o Senhor abençoe o seu dia, que você seja sempre iluminado pela graça de Deus e do seu Santo Espírito. Até o próximo encontro. A 106,1 apresentou Espiritualidade e Visão.